vir aqui para o nosso noticiário, muito bem se adiantando ao calendário eleitoral. O Partido dos Trabalhadores já definiu um dos temas do seu programa político para este ano: a reforma do Judiciário, junto com a implementação de um código de conduta para o STF. É uma apuração do nosso repórter Danilo Moliterno, que chega de Brasília com mais informações. Ei, Danilo, boa noite, bem-vindo à Hora H. Boa noite, Thaís, e a todos que acompanham o Hora H. Bom estar aqui com vocês. É um amplo documento este do Partido dos Trabalhadores, cerca de 60 páginas em que estão ali colocadas as diretrizes do partido para esse ano, um ano importante, ano de eleições. E aí, nesse extenso documento, a gente tem uma seção ali separada para reformas que o Partido dos Trabalhadores propõe. E uma das reformas, aquela que mais chama atenção, é exatamente essa, pauta do dia talvez, reforma do Judiciário. São apresentadas ali 8 medidas ao todo para essa reforma do Judiciário que é proposta. Uma delas, a que mais chama atenção, é exatamente essa instituição de um código de conduta para o STF. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores fala em estabelecer e reforçar códigos de conduta para uma série de tribunais, inclusive tribunais superiores, e ali menciona o Supremo Tribunal Federal. É importante a gente falar sobre isso porque há um debate patente sobre esse tema. A gente sabe que essa é uma das principais bandeiras do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que há uma divisão dentro da corte sobre esse tema e, mais que isso, que é uma matéria que ganha força em meio ao caso Master e a suspeita de que ministros do Supremo Tribunal Federal teriam ligações com o chefe, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Para além desse tópico que mencionei, uma dessas medidas, que é o Código de Ética, um Código de Conduta, também são propostos ali, por exemplo, o aperfeiçoamento, fortalecimento de mecanismos de autocontenção e responsabilização do Supremo Tribunal Federal, além da revisão de privilégios corporativos, essa aspa exata que é utilizada pelo Partido dos Trabalhadores. Importante a gente dizer, calhou de a gente ter essa notícia num dia em que temos a reforma do Judiciário como talvez a pauta do dia na política. Tivemos um artigo do ministro Flávio Dino fazendo uma defesa desse tema. E aí, Thaís, para a gente finalizar, sai um pouquinho dessa reforma que é proposta para falar um pouquinho mais sobre as outras reformas que são propostas pelo PT. A gente tem ali a proposição de uma reforma política, de uma reforma tributária, de uma reforma do sistema financeiro, além de uma reforma administrativa. E aí queria me ater a essa reforma do sistema financeiro que é proposta. Aparecem ali medidas que a gente já conhece, que é a defesa do Partido dos Trabalhadores, como revisão da meta de inflação, hoje fixada em 3%. A gente sabe que o PT historicamente é favorável de que haja uma flexibilização dessa meta de inflação. Também aparece ali um pedido de harmonização da política e do mandato do Banco Central junto à Presidência da República. São palavras que aparecem ali de maneira mais subjetiva, mas que abrem espaço para uma interpretação, para além de um reforço, eles demandam ali um reforço na supervisão das instituições financeiras sob a luz desse episódio do caso do Banco Master. São essas algumas das medidas que aparecem nesse eixo de reforma do sistema financeiro e destaco também algumas propostas que aparecem no eixo de reforma política, como o combate ao modelo atual de emendas parlamentares impositivas, além de uma reformulação no papel atual das Forças Armadas. Por exemplo, pode haver ali um pedido, uma tentativa de fazer, por exemplo, uma reforma do currículo das Forças Armadas. São algumas das propostas que aparecem nesse documento do Partido dos Trabalhadores, que em uma outra sessão ainda fala sobre políticas da segurança pública e chega a dizer, inclusive, que defende a recriação do Ministério da Segurança Pública, além, uma outra medida que também destaco, de a obrigatoriedade da utilização de câmeras por todos os policiais ao redor do Brasil. Portanto, o PT lança esse plano que vai ser analisado e vai ser aprovado no Congresso Nacional do Partido, que acontece nesta semana, e talvez o grande destaque seja exatamente essa proposição de uma reforma do Judiciário, com o PT também se afastando um pouco da imagem do STF, que vive essa crise nesse momento.